Imagine que alguém pudesse ver o que está escrito na sua testa. Não é o que você pensa, não o que você sente, mas aquilo que define quem você é. Na Parashat Tetzaveh existe um detalhe pequeno, quase escondido, mas extremamente poderoso. O Kohen Gadol usava uma placa de ouro sobre a testa, e nela estavam escritos apenas duas palavras: Kodesh Lashem, santidade para Deus. Não no coração, não escondido, na testa. A pergunta é inevitável. Se algo estivesse gravado na sua testa hoje, o que estaria escrito? Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Tetzaveh e também lembrando que essa semana nós vamos ler também Parashat Zachor, o único trecho que nós temos obrigação da Torá escutar. Então, mesmo se é pouco mais difícil ir na sinagoga, vale a pena se esforçar, porque essa semana é a semana que nós temos a obrigação de fazer isso. Vamos voltar e falar sobre a nossa Parashat Tetzaveh. Na Parashat Tetzaveh existe um detalhe pequeno, quase descrito, mas extremamente poderoso. O Kohen Gadol, ele usava uma placa de ouro sobre a testa dele. E na placa estava escrito somente duas palavras: Kodesh Lashem, santidade para Hashem. Por que ele tinha essas palavras na testa? Por que ele não podia ter essas palavras em cima do coração? Por que ele não podia esconder essas palavras dentro das roupas? Por que na testa? Nossos sábios nos ensinam uma coisa incrível. A nossa testa, ela representa a nossa identidade. A testa, ela simboliza presença. A testa, ela é a parte mais visível da nossa expressão. Quando alguém está com vergonha, ele abaixa a testa. Quando alguém está com orgulho, ele levanta a testa. Quando alguém tem alguma coisa que surpreende ele levanta a testa assim. Faz uns movimentos mais finos na testa. Mas a testa, no final das contas, é a parte externa que descobre a nossa parte interna. Quando alguém está feliz, quando alguém está triste, tudo muda na testa. A testa, na verdade, é a parte que revela o verdadeiro eu. E justamente nessa testa que a Torá decidiu gravar as palavras Kodesh Lashem, santidade para Hashem. A Gemara nos ensina que o tzitz, essa placa que o Kohen Gadol usava na testa, ele espiava o het de azut panim, a ousadia do rosto, a arrogância. Isso é muito profundo. Porque a arrogância, na verdade, é uma força mal direcionada. A mesma energia que pode se transformar em ego destrutivo pode tomar também liderança. O problema não é ter ego. O problema é para quem meu ego trabalha. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de aceitar esse Kodesh Lashem sobre eles. Porque as pessoas acham que para ser mais Kodesh Lashem, para ter mais santidade, eu tenho que apagar a minha personalidade. Eu tenho que anular a minha ambição. Eu tenho que me diminuir a minha própria grandeza. Isso que a Torá vem nos ensinar que está errado. Os conceitos que a Torá coloca na gente não são para apagar, não são para anular, são para direcionar. A placa onde está escrito Kodesh Lashem, ela é feita de ouro. Ouro representa valor,
importância, destaque, mas o ouro é fino. E através disso a Torá quer nos ensinar que tudo tem que ter equilíbrio. Sim, tem que ter ouro também, tem que ter grandeza, tem que ter presença, mas tudo com equilíbrio. Você sempre tem que saber para onde está direcionado tudo isso. A santidade Kedushá, segundo a Torá, não é fugir do mundo. Ao contrário, é elevar o mundo. Por isso a Torá faz questão que essa placa de Kodesh Lashem não fica escondida. Ela fica na testa do Cohen. Porque se a nossa santidade, se o nosso modo de viver, se o nosso modo de comportar tivesse um sentimento interno, então realmente bastaria colocar essa placa talvez no coração, talvez no bolso. Mas a Torá diz que a nossa identidade tem que ser visível. A nossa testa realmente marca a nossa personalidade. Nós vivemos em uma cultura onde a identidade é construída por títulos e conquistas. Nós vivemos em uma cultura que apoia que a pessoa coloca na testa status, cargo, imagem, reconhecimento, sucesso. Normalmente, quando a gente sai para fora, isso que nós queremos que esteja gravado em cima da nossa testa. Mas justamente isso vem na Torá nos ensina. Que na verdade, todas essas coisas que a nossa sociedade nos ensina ter na testa são ferramentas. Eles são instrumentos para transformar a pessoa em uma coisa maior. A Torá nos ensina que quando a nossa identidade está alinhada com um propósito maior, mesmo os erros não definem quem somos. Uma pessoa que tem um tzitz acima da testa dele, uma pessoa que ele sabe que tudo que ele tem, na verdade, tem um propósito muito maior, muito mais elevado. Sobre essa pessoa, a Gemara diz que o tzitz, o Kodesh Lashem, espiava o azut panim, a arrogância. Porque mesmo se essa pessoa erra e troca o que está escrito na testa dela, isso foi um momento de fracasso, porque na verdade a pessoa está realmente dedicado a uma coisa maior. Quando a nossa identidade está realmente alinhada com um propósito maior, mesmo os erros não definem quem somos. Porque existe algo gravado muito mais fundo. Porque no final das contas, não estamos definidos apenas pelo que sentimos em nosso coração. Somos definidos pelo que nós escolhemos assumir publicamente. Pelo que sustentamos com a cabeça erguida. Talvez o maior desafio que nós temos não é parecer sagrado, mas viver de maneira que, se algo tivesse gravado em nós, seriam as palavras Kodesh Lashem, santidade para Hashem. Quando a pessoa vive assim, ele vive com um propósito, ele vive com um objetivo, ele vive equilibrado. E assim, Hashem sempre está junto com ele e pode dar para ele todos os brachot e todas as coisas que nós desejamos. Shabbat Shalom.